Por milênios, uma verdade inquestionável dominou a narrativa sobre o Egito, uma civilização grandiosa, berço de reis poderosos e deuses esculpidos. Mas e se eu lhe dissesse que uma parte essencial dessa história foi, na verdade, extirpada? Revelações recentes apontam para algo que desafia tudo o que acreditamos: faraós negros. Não como meros coadjuvantes, mas como líderes de uma dinastia que ecoava uma sabedoria ancestral anterior ao próprio esplendor egípcio. Imagine, 6.000 anos antes das pirâmides, em terras africanas, um povo já pronunciava o nome de um Deus supremo, sem imagem, que habitava o invisível. Essa não é apenas uma descoberta surpreendente, é uma informação perigosa, capaz de fazer ruir os alicerces da história, que nos foi ensinada e até mesmo da fé que abraçamos. Veremos como sacerdotes de pele escura comandaram espiritualmente o Egito e como tradições orais preservaram nomes divinos que os papiros nunca ousaram registrar. Prepare-se para entender o verdadeiro sentido por trás da palavra Amém e porque sua origem pode ser muito mais antiga e profunda do que você jamais imaginou. Este vídeo não apenas revelará segredos que foram apagados, ele o conectará a uma corrente espiritual que transcende o tempo, mostrando como a colonização tentou, em vão, silenciar a voz de Deus em um continente. É hora de desvendar a verdade sobre o Egito e resgatar a sabedoria que a história tentou apagar. O que muitos ignoram, ou preferem de fato não admitir, é que muito antes de as pirâmides do Egito tocarem os céus, outras culturas já erguiam altares, construíam templos rudimentares e pronunciavam o nome de um Deus supremo. Um nome que ecoava pelas planícies da Núbia, entre as pedras negras do reino de Cush e nas montanhas sagradas da antiga Etiópia. Regiões africanas que hoje parecem periféricas na imaginação histórica, mas que na verdade foram o coração pulsante da espiritualidade original da humanidade. A história oficial, dominada por uma visão eurocêntrica e fragmentada das origens da fé, tornou essas civilizações invisíveis. Você provavelmente já ouviu falar de Osíris, Ra e Horus como os primeiros grandes deuses, não é mesmo? Mas o que a maioria das pessoas não sabe, e o que, veja bem, nunca foi ensinado nas escolas, é que esses deuses, por mais antigos que pareçam, já eram fruto de uma espiritualidade estruturada que surgiu de tradições anteriores, mais primitivas, porém mais profundas. Antes que o panteão egípcio florescesse, já existiam relatos e cultos a um único Deus, invisível, criador de tudo, reverenciado entre os povos africanos. Imagine isto comigo. Há mais de 6.000 anos, tribos organizadas na região da Núbia, um território que hoje abrange o sul do Egito e o norte do Sudão, realizavam rituais com símbolos solares, estrelas, serpentes e elementos da natureza, todos relacionados a uma entidade divina superior, que eles não esculpiam em estátuas. Essa não é apenas uma descoberta surpreendente, é uma informação perigosa, capaz de fazer ruir os alicerces da história que nos foi ensinada e até mesmo da fé que abraçamos. Veremos como sacerdotes de pele escura comandaram espiritualmente o Egito e como tradições orais preservaram nomes divinos que os papiros nunca ousaram registrar. Prepare-se para entender o verdadeiro sentido por trás da palavra Amém e porque sua origem pode ser muito mais antiga e profunda do que você jamais imaginou. Este vídeo não apenas revelará segredos que foram apagados, ele o conectará a uma corrente espiritual que transcende o tempo, mostrando como a colonização tentou, em vão, silenciar a voz de Deus em um continente. É hora de desvendar a verdade sobre o Egito e resgatar a sabedoria que a história tentou apagar. O que muitos ignoram, ou preferem de fato não admitir, é que muito antes de as pirâmides do Egito tocarem os céus, outras culturas já erguiam altares, construíam templos rudimentares e pronunciavam o nome de um Deus supremo. Um nome que ecoava pelas planícies da Núbia, entre as pedras negras do reino de Cush e nas montanhas sagradas da antiga Etiópia. Regiões africanas que hoje parecem periféricas na imaginação histórica, mas que na verdade foram o coração pulsante da espiritualidade original da humanidade. A história oficial, dominada por uma visão eurocêntrica e fragmentada das origens da fé, tornou essas civilizações invisíveis.
Você provavelmente já ouviu falar de Osíris, Ra e Horus como os primeiros grandes deuses, não é mesmo? Mas o que a maioria das pessoas não sabe, e o que, veja bem, nunca foi ensinado nas escolas, é que esses deuses, por mais antigos que pareçam, já eram fruto de uma espiritualidade estruturada que surgiu de tradições anteriores, mais primitivas, porém mais profundas. Antes que o panteão egípcio florescesse, já existiam relatos e cultos a um único Deus, invisível, criador de tudo, reverenciado entre os povos africanos. Imagine isto comigo. Há mais de 6.000 anos, tribos organizadas na região da Núbia, um território que hoje abrange o sul do Egito e o norte do Sudão, realizavam rituais com símbolos solares, estrelas, serpentes e elementos da natureza, todos relacionados a uma entidade divina superior que eles não esculpiam em estátuas. Essa não é apenas uma descoberta surpreendente, é uma informação perigosa, capaz de fazer ruir os alicerces da história que nos foi ensinada e até mesmo da fé que abraçamos. Veremos como sacerdotes de pele escura comandaram espiritualmente o Egito e como tradições orais preservaram nomes divinos que os papiros nunca ousaram registrar. Prepare-se para entender o verdadeiro sentido por trás da palavra Amém e por que sua origem pode ser muito mais antiga e profunda do que você jamais imaginou. Este vídeo não apenas revelará segredos que foram apagados, ele o conectará a uma corrente espiritual que transcende o tempo, mostrando como a colonização tentou, em vão, silenciar a voz de Deus em um continente. É hora de desvendar a verdade sobre o Egito e resgatar a sabedoria que a história tentou apagar. Mas que habitava o invisível, um Deus sem imagem, um Deus que não precisava de rosto, porque ele era tudo. Essa ideia de um Deus invisível, supremo e criador não se originou em Israel como muitos acreditam. Ela surgiu no coração espiritual da África profunda. De fato, registros arqueológicos encontrados em Kerma, a antiga capital núbia, revelam tumbas e complexos espirituais com mais de 5.000 anos, anteriores às primeiras grandes pirâmides egípcias. E, ainda mais impressionante, esse povo não apenas enterrava seus mortos com honras religiosas, mas também acreditava na continuidade da alma, na existência de um mundo invisível e em um ciclo eterno governado por um ser divino, que não fazia parte de um panteão, mas era a origem dele. Os antigos egípcios sabiam disso. Na verdade, parte do que conhecemos hoje como religião egípcia foi herdada desses povos do sul da África. Ra, o deus Sol, por exemplo, compartilha elementos com as divindades solares dos povos cuxitas. E não por acaso, a própria iconografia do Antigo Egito, serpentes, discos solares, cruzes ansatas, o olho que tudo vê, já aparecia em versões mais rudimentares em artefatos de povos ainda mais antigos, que viveram em áreas hoje esquecidas nos mapas. Veja bem, se um conceito de um Deus Supremo já existia na África há mais de 6.000 anos, por que essa informação nunca chegou a você de forma clara? Simples, porque quem escreve a história decide o que vale a pena lembrar e o que precisa ser esquecido. E talvez este Deus africano, este ser invisível e absoluto, tenha sido esquecido não por acaso, mas por conveniência. Porque sua existência, anterior a tudo, desafiaria as narrativas religiosas dominantes que dependem de uma cronologia rígida para manter o poder. Se a fé em um Deus único surgiu na África e não no Oriente Médio, então talvez o centro da espiritualidade humana tenha sido propositalmente deslocado para se ajustar a uma teologia conveniente aos impérios e suas doutrinas. E há mais. No reino de Cush, localizado ao sul do Egito, não existia apenas uma poderosa estrutura política, mas também uma linhagem espiritual que governava a partir do invisível. Os sacerdotes cuxitas, muitos deles de pele escura, com barbas trançadas e vestes de linho, eram temidos e respeitados até mesmo pelos egípcios, que, em certos períodos, foram governados por faraós que vieram diretamente dessa região.
Isso mesmo, os faraós negros da 25ª dinastia egípcia eram descendentes de uma tradição espiritual mais antiga, baseada em um código de ética, justiça e comunhão com o divino que não dependia de estátuas ou templos monumentais. Eles acreditavam em um Deus absoluto e invisível que guiava suas decisões. É por isso que os estudiosos mais ousados afirmam que a ideia do monoteísmo, da fé em um só Deus, não começou com Abraão. Mas começou muito antes, às margens do Nilo, entre povos esquecidos pela história. E a pergunta que paira no ar é: por que a memória desse Deus foi apagada? Por que tantos registros foram destruídos, queimados, escondidos e desacreditados? O que havia de tão poderoso nessa fé antiga que ainda assusta aqueles que detêm o poder sobre as religiões dominantes? Se há uma verdade assustadora, é que existe um nome divino que precede todos os outros. Um nome que ecoava nos cânticos das aldeias, nos tambores que ritmavam os rituais noturnos, nos silêncios sagrados compreendidos apenas pelos anciãos. Um nome que existia antes da escrita, antes da pedra e do papiro, antes que as grandes civilizações registrassem seus deuses em monumentos de pedra. Este nome era passado da palavra ao ouvido, com reverência, com temor e, acima de tudo, com fé. E é aqui que a coisa fica interessante. Ele não era um entre muitos. Ele era o primeiro, o original, o Criador. Não apenas de uma nação ou de um povo, mas do céu, da terra, da água e do sopro da vida. Um ser que não precisava de templo, porque tudo era seu templo. Um Deus que não precisava de imagem, porque tudo era um reflexo de sua imagem. Ele era o invisível, que guiava o visível, o eterno que se escondia por trás da natureza e se revelava na alma daqueles que ousavam buscá-lo. Entre os povos do Congo e de Angola, este Deus é chamado de Zambimpungo, o soberano supremo. Aquele que criou o mundo com a palavra, com o som, com a vibração original que deu origem a tudo o que existe. Para outros povos da África Ocidental, como os Yorubás, ele é conhecido como Oludumaré, o detentor da essência de tudo, aquele que sopra o axé, a energia vital, no coração da criação. Oludumaré não tem rosto, não tem limite, não tem oposto. Ele simplesmente é. E é precisamente essa ausência de forma que torna sua presença ainda mais poderosa. E há ainda quem aponte para o nome Ptah, venerado em Mênfis, que muitos acreditam ter sido o primeiro arquétipo divino em todo o Egito. Um Deus criador que formou o universo a partir do pensamento e da palavra, algo surpreendentemente semelhante ao conceito bíblico do faça-se a luz, de Gênesis. Curioso, não é? Como povos diferentes, distantes no tempo e no espaço, descreveram o mesmo padrão de criação. Um Deus que cria com a palavra. Mas não para por aí. Muitos estudiosos e mestres espirituais afirmam que o nome Amém, sim, o mesmo que repetimos até hoje ao final de nossas orações, pode, na verdade, ter sido uma das mais antigas designações deste Deus primordial. Em algumas tradições egípcias, Amon ou Amém é o Deus invisível, aquele que não pode ser visto, mas que está presente em tudo. Ele era considerado o rei dos deuses e, ao mesmo tempo, além de todos os deuses. Um conceito muito semelhante ao que o cristianismo define como o Pai. A ideia de que, ao final de uma oração, dizemos Amém, pode não ser apenas uma confirmação de fé, mas uma reverência inconsciente a este nome antigo. Um vestígio espiritual que sobreviveu às transformações religiosas, resistindo ao teste do tempo como um sussurro da verdade original. Esta revelação é profunda demais para ser ignorada.
Porque, se Amém, Olodumare e Zambi são expressões do mesmo princípio divino, isso significaria que a fé em um único Deus Criador não nasceu com Abraão, mas já era uma realidade espiritual no coração da África, muito antes da formação das religiões que dominam o mundo hoje. E talvez seja por isso que esta verdade foi silenciada, escondida, substituída. Porque reconhecer que a espiritualidade africana é a raiz da fé humana significa reescrever a história da religião. Você já parou para pensar que a história que nos contaram sobre as grandes civilizações pode estar completamente invertida? Que talvez o que aprendemos como o início seja na verdade apenas um reflexo tardio de algo muito mais antigo, muito mais profundo e infinitamente mais espiritual? Pois é exatamente isso que começa a se tornar claro quando mergulhamos nos vestígios espirituais deixados por povos que habitaram regiões hoje quase esquecidas nos mapas, as terras sagradas do Sudão, do Mali e da Etiópia. Lá, antes que o Egito construísse suas pirâmides, o incenso já era queimado em altares de pedra negra. O som dos tambores já ecoava pela floresta, invocando o invisível. E os olhos dos anciãos já se fechavam em reverência ao grande Criador, cuja presença era mais real do que a própria terra sob seus pés. Enquanto o Egito ainda era pó, essas civilizações já olhavam para o céu como quem olha para a casa. Elas não tinham templos de mármore nem colunas monumentais. E não precisavam, porque para elas o templo era a natureza. A floresta era a catedral, a pedra, o altar, a lua, o olho do Pai, a água, o sangue do Criador. Imagine esta cena. Em uma pequena aldeia às margens do Nilo primitivo, antes de qualquer escrita, um grupo de mulheres de pele escura, vestidas com tecidos tingidos com argila e plantas, se reúnem ao pôr do sol. Elas carregam folhas secas, ervas aromáticas, pedras redondas e água coletada do rio. Em volta de um círculo marcado no chão, elas começam a cantar suavemente, acompanhados pelo som de pequenos sinos feitos de casca de árvore. No centro, um vaso de pedra onde queimam raízes e a fumaça sobe como se buscasse o céu. Não há imagens, não há ídolos, apenas presença, apenas entrega. Eles invocam um nome que não pode ser repetido fora daquele local. Um nome que só o coração entende. Este é o culto. Este é o altar. Este é o sagrado antes do Egito. Muitos pesquisadores modernos, desconectados da espiritualidade viva, chamam essas práticas de rudimentares, primitivas, pré-religiosas. Mas quem já sentiu o calor espiritual dessas práticas, sabe que havia mais verdade ali do que em muitos dos rituais luxuosos e vazios que vemos hoje. Porque o que move o sagrado não é o ouro, é o espírito. Não é a estrutura, mas a entrega. Mas se tudo isso existiu, se havia um Deus ancestral, se havia culto, fé, ritual, conexão com o divino, uma sabedoria espiritual viva e profunda, então a pergunta que inevitavelmente surge é: por que essa história foi escondida? A resposta, por mais desconfortável que pareça, está nas dobras mais sombrias da história humana. Um processo que começou não com espadas ou armas, mas com algo ainda mais poderoso: a colonização do conhecimento. Quando os impérios começaram a expandir seus territórios, não foi apenas a terra dos povos que foi tomada. Foi também sua memória, sua cultura, suas crenças, sua espiritualidade. Quando os colonizadores chegaram à África, eles não vieram apenas em busca de ouro, sal ou especiarias. Eles vieram com uma missão muito mais profunda: apagar e substituir o sagrado que já existia. Não bastava conquistar aldeias, era preciso conquistar almas. E para isso, eles precisavam destruir tudo o que conectava aquelas pessoas ao seu Deus original.
Primeiro vieram os documentos queimados, os tambores foram proibidos, as palavras sagradas foram substituídas, os nomes divinos foram proibidos de serem pronunciados. Depois vieram as imagens europeias de Deus, os manuais religiosos, os catecismos, os dogmas, a imposição de que o Deus verdadeiro agora tinha um nome estrangeiro, um rosto estrangeiro, um templo estrangeiro. E tudo que não se encaixava neste modelo foi chamado de feitiçaria, paganismo, heresia. E assim, o Deus africano, o Criador que era reverenciado antes mesmo da escrita, passou a ser chamado de demônio. O que era sagrado se tornou profano. Os rituais que conectavam as pessoas à sua essência passaram a ser perseguidos, punidos e escondidos. Mas por quê? Porque este Deus antigo representava autonomia espiritual. Ele representava liberdade. Ele representava uma conexão direta com o invisível, sem a necessidade de templos de mármore ou intermediários religiosos. E isso era perigoso demais para os sistemas de dominação. Um povo que conhece o seu Deus, que carrega dentro de si a centelha divina do Criador, não se submete facilmente. Apagar este Deus da história foi uma estratégia de controle. E o mais cruel, eles fizeram isso em nome do próprio Deus. Chamaram de salvação o que era imposto. Chamaram de evangelização o que era opressão. E fizeram gerações inteiras acreditarem que seus próprios antepassados eram ignorantes e bárbaros, quando, na verdade, carregavam uma sabedoria ancestral sobre o sagrado que o mundo moderno ainda não consegue compreender. Mas a boa notícia é que o que foi apagado está voltando, e está voltando com força. E assim chegamos a uma das perguntas mais provocadoras, uma que talvez esteja vibrando dentro de você desde os primeiros minutos deste vídeo. Este Deus antigo, adorado muito antes do Egito, tem alguma conexão com o Deus da Bíblia? Estaríamos falando de entidades diferentes? Ou será que, por trás de nomes distintos, existe a mesma presença divina se manifestando de formas distintas para povos diferentes em tempos diferentes? Quando nos libertamos da necessidade de ver a fé através das lentes dos impérios e das instituições religiosas, começamos a ver um fio invisível de conexão que atravessa diferentes culturas, mas mantém uma essência central, a existência de um único Deus criador, eterno, invisível, que se comunica com a humanidade através do Espírito. Esta descrição, por mais bíblica que pareça, antecede a Bíblia escrita. Ela já estava viva nas tradições africanas. E o que é mais impressionante é que vários atributos do Deus antigo africano aparecem com outras palavras nos textos considerados sagrados pelo cristianismo e pelo judaísmo. Observemos juntos, sem dogmas, apenas com abertura e honestidade espiritual. Em Gênesis 1 está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ora, esta passagem é central para a teologia cristã? Mas veja, um Deus que cria com a palavra, que sopra a vida, que se move sobre as águas antes que a forma exista. Isso ressoa fortemente com as tradições de Olodumaré e Zambi. Não é uma repetição exata, mas é como se a linguagem mudasse, mas o espírito da revelação permanecesse o mesmo. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 15, escreve: verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Um Deus que se esconde, invisível, inacessível ao olhar comum. Era exatamente isso que os povos africanos ensinavam, que o Criador não pode ser representado em imagem, que ele habita no invisível e se revela apenas para aqueles que se conectam em espírito. E se voltarmos a Êxodo, capítulo 3, onde o profeta encontra Deus na sarça ardente, encontramos outro detalhe surpreendente. Ele pergunta: qual é o teu nome? E Deus responde: eu sou o que sou.
Uma resposta sem nome, um ser que não pode ser rotulado, um ser que simplesmente é. Isso também ecoa nas tradições africanas. O Deus ancestral não tem nome fixo, porque nomes limitam. Por isso os africanos diziam, ele simplesmente é. Assim como no hebraico, R-E, Asher e R-E, Deus diz, eu serei o que serei. Você compreende? Há um fio espiritual que conecta o Criador africano e o Deus bíblico. Os sinais mostram que talvez o que foi revelado a Abraão, Moisés e Isaías foi a continuação de algo muito mais antigo. Uma revelação que começou antes, nas montanhas da Etiópia, nos vales do Sudão, nas florestas do Congo. Uma revelação que já dizia, eu sou e estou em tudo. Isso muda tudo. Porque se for verdade, então talvez a Bíblia, longe de negar o sagrado africano, seja uma ponte entre ele e as tradições posteriores. Talvez os profetas hebreus não tenham criado uma nova fé, mas continuado uma fé que já era antiga, viva e vibrante no coração de um povo que nunca deixou de ouvir o sopro do Criador. À medida que a poeira da história começa a baixar e as revelações emergem, uma verdade sutil começa a surgir com força. A verdadeira sabedoria espiritual da humanidade não desceu do norte. Ela nasceu no sul. E não falo apenas de uma localização geográfica, mas de um lugar interior, um tipo de conhecimento que não se aprende em livros, mas que se herda no sangue, na alma, na vibração do espírito. Essa sabedoria nascida no sul é uma sabedoria viva, orgânica, pulsante. Ela não precisa de grandes templos para existir, porque o templo é a própria criação. O altar é a terra molhada. O incenso é o aroma das folhas queimando. A oração é o sussurro do vento entre as árvores. E o sagrado se revela quando o homem se cala. Na espiritualidade ancestral africana, tudo está vivo. Tudo fala. Tudo carrega a centelha do Criador. Uma árvore não é apenas uma árvore, é um ser guardião. A água não é apenas líquido, é energia purificadora. A pedra não é um objeto inerte, é uma testemunha do tempo. Cada elemento da natureza é um portal espiritual. Nessa sabedoria, o ser humano não é o centro do universo. Ele é parte de um vasto tecido espiritual interconectado com tudo. O respeito aos antepassados é central. E não se trata de idolatria como muitos foram ensinados a crer, mas de memória. Ancestralidade é consciência, é saber de onde você veio, é honrar aqueles que vieram antes e carregaram em seus corpos e em suas palavras a sabedoria do próprio Criador. E agora, diante de tudo isso, eu lhe pergunto, sinceramente, será que nos afastamos demais dessa sabedoria mais pura? Será que em nossa busca por estruturas religiosas organizadas, deixamos para trás algo mais verdadeiro, mais essencial, mais conectado às nossas origens? Este anseio tem um nome, é memória espiritual. E a sabedoria do Sul está voltando. Está renascendo na música, nas pesquisas, nas descobertas arqueológicas. Mas o mais importante, está ressurgindo dentro de nós. Porque não importa o quanto tentaram apagar, o código permanece aqui, em nosso sangue, em nosso espírito, esperando seu momento de despertar. E esse momento chegou. Depois de tudo que percorremos até aqui, depois de tantas verdades ocultas reveladas, nomes esquecidos resgatados e histórias reconstruídas, uma pergunta inevitável começa a se formar no fundo de nossos corações. E essa pergunta é: como tudo isso muda a maneira como vemos Deus? A história de Deus seria maior do que nos contaram? Ele esteve presente em lugares que nunca fomos ensinados a olhar? Muitas pessoas cresceram acreditando que Deus era um ser distante, rígido, sentado em um trono no céu. Mas quando começamos a mergulhar na sabedoria ancestral, especialmente na espiritualidade africana pré-colonial, descobrimos outra forma de perceber o divino.
Um Deus que é presença, que é energia viva, que está em tudo e se comunica através de tudo. Ele não se limita a um templo. Ele não tem cor, não tem forma. Ele é o ar que respiramos, o calor do fogo, o pulsar da terra, o som do tambor. Ele simplesmente é. A visão de Deus como um ser europeu, branco, distante e punitivo foi construída com intenções muito específicas. Foi uma imagem útil para impor domínio, para justificar guerras, para manter povos inteiros sob controle. Mas essa imagem não corresponde à vastidão espiritual que brota das raízes mais antigas da humanidade. Aquelas raízes que se aprofundaram no solo escuro e fértil da África. Porque lá nasceu o primeiro altar. Lá o primeiro chamado foi ouvido. Lá a primeira chama da fé foi acesa. E quando resgatamos isso, nossa fé se transforma, porque deixa de ser uma imposição e se torna um reencontro. Deixa de ser uma obrigação e se torna um reencontro. Quando entendemos que o mesmo Deus que aparece nas páginas da Bíblia já era adorado de forma viva por nossos antepassados muito antes da colonização, uma chave se abre. E essa chave revela que a presença de Deus sempre esteve aqui, dentro, perto, viva, não distante. Isso muda a maneira como oramos, como caminhamos, como nos relacionamos com a natureza e conosco mesmos. Porque se Deus está em tudo, então tudo é sagrado. E talvez agora, depois de tudo o que você ouviu, a maior revelação não esteja lá fora. Não esteja em textos antigos, nem em ruínas esquecidas. A maior revelação talvez esteja dentro de você. Porque a verdade é que este Deus antigo, este Criador eterno, esta presença sagrada que reinou antes do Egito, ele nunca foi completamente apagado. Ele foi simplesmente silenciado, adormecido, colocado em um canto escuro da alma. Mas ele está aí, em você, não como uma memória intelectual, mas como uma semente espiritual, uma centelha viva que, mesmo sem ser alimentada por anos ou gerações, ainda pulsa, ainda vibra, ainda aguarda o momento de despertar. Porque não se trata de trazer Deus de volta de algum lugar externo. Trata-se de lembrar que Ele nunca nos deixou. Este é o verdadeiro propósito deste conhecimento. Não é apenas saber que houve um Deus africano antes do Egito. É sentir com todo o seu coração que este Deus continua a te chamar de dentro. Que Ele nunca o abandonou. Que Ele sempre esteve esperando por você no lugar mais sagrado do mundo. No silêncio do seu coração. Sua fé começou muito antes. Começou quando sua alma ouviu o sopro do Criador por entre as árvores. Começou quando o tambor bateu pela primeira vez e seu coração reconheceu o ritmo. Começou quando seus antepassados oraram, olhando para o céu aberto, sentindo os pés descalços na terra e a presença divina na brisa do entardecer. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado, porque este é o tempo do despertar. O tempo em que aqueles que carregam a centelha começarão a reconhecer o fogo novamente. E é por isso que você sentiu tão fortemente ao ouvir esta narrativa. Você não está apenas aprendendo, você está se lembrando. Porque não há como ensinar o que já está gravado em sua alma. Há apenas ativação. E essa ativação está acontecendo agora, neste momento, entre você e o Espírito que o habita. E ao reconhecer isso, você não apenas resgata sua conexão com Deus, mas quebra as correntes espirituais do esquecimento. Você se reconecta com a fonte, com o Criador, com aquele que sempre viveu dentro de você. E sabe qual é o mais profundo desta revelação? Ela traz cura. Ela cura a ferida espiritual deixada pela quebra com as próprias raízes. Ela cura a culpa, ela cura a dúvida, porque agora você começa a entender que o Deus que vive em você é o mesmo que o criou. Chegou a hora de deixar este Deus despertar dentro de você. Chegou a hora de permitir que o tambor volte a bater, não apenas do lado de fora, mas dentro do seu coração.
Chegou a hora de olhar para dentro e perceber que a resposta que você buscava em livros, pastores e templos sempre esteve aí, adormecida, esperando o toque da lembrança. E esse toque acabou de acontecer. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi tocado, e isso, por si só, diz muito. Você não está sozinho. Há uma jornada acontecendo dentro de você, e ela está apenas começando. Agora, se esta mensagem tocou algo em você, mostre-nos que está conosco. Comente aqui embaixo, eu despertei. Esta simples frase irá conectá-lo a outros que também estão retornando às suas raízes espirituais. E juntos formamos uma corrente de reconexão que nenhum algoritmo pode apagar. E se você ainda não é inscrito, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Cada vídeo é um portal para a lembrança, um passo mais perto da sua verdade espiritual. Então, clique no botão de inscrição agora e ative o sino do conhecimento para não perder nada. Ah, e claro, deixe sua curtida, porque isso mostra para a plataforma que este conteúdo é importante, necessário e precisa chegar a mais pessoas que, como você, estão despertando. E não saia agora, confira a próxima história esperando por você. Ela é a continuação desta revelação e talvez contenha exatamente o que seu espírito precisa ouvir. Vá em frente, continue a jornada.